Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, compartilhando as coisas boas, as boas notícias. O nosso tema, na verdade, compartilhando o Evangelho. Mas eu quero pensar com você sobre isso. Antes, porém, eu quero lembrar que nós temos reuniões no templo às terças-feiras, às 19h30, culto de oração. Na quarta-feira à tarde, nós temos a tarde da bênção, às 15 horas. Na quinta-feira, nós reunimos nos lares, às 20 horas. No sábado, no templo também, no culto de adoração a Deus. E no domingo, em 2 horários. Sendo que às 9 horas o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoas como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você sobre compartilhar as coisas boas, compartilhar as boas notícias. Em tempo de tecnologia avançada, isso é questão de segundo. As pessoas compartilham, com o mundo algo que está acontecendo lá no extremo, no outro extremo, lá no Oriente, e vem aqui para o Ocidente. Simultâneo. Então, muitas pessoas têm compartilhado. Agora, que tipo de notícia tem se compartilhado? A Bíblia diz assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Isso está registrado em Romanos, está registrado também em Isaías. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias, que anunciam coisas boas. E a nossa pergunta aqui: que tipo de mensagem que você tem compartilhado nas redes sociais? Será que é vulgaridade, futilidade, as falhas das pessoas, o erro, os micos, fake news, muitas coisas por questões de minuto, espalha ou difamação, aonde denigre a imagem da pessoa. Isto é prejudicial e não agrada a Deus. Mas eu quero falar aqui de anunciar as coisas boas. E para isso eu estou aqui. Anunciar a esperança em Cristo Jesus, o Salvador. Eu quero ler no Antigo Testamento que esse ensinamento ele remonta ao Antigo Testamento. Não é só no Novo. Ouça bem o que eu vou ler no Salmo de número 96, nos versos 3 e 4. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. No versículo 10 diz assim: dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julgue os povos com equidade, com justiça. Eu estou aqui pensando com você sobre este tema, sobre compartilhar coisas boas, anunciar coisas boas, divulgar as coisas boas, compartilhar. Obviamente, somos tentados muitas vezes reportar notícia aquilo que chega até nós. E às vezes sem examinar a fonte, sem fazer um exame sério. E nesse texto que eu tenho aqui em mãos, o salmista, ele desafia os leitores a pensar, como é importante anunciar a grandeza do Criador. Aliás, nós estamos aqui nessa baixa terra. Aliás, toda a criação. A Bíblia diz assim: toda a criação louva ao Senhor. Não é
é à toa que os pássaros amanhecem cantarolando de manhã, de madrugada os passarinhos. A própria natureza celebra o Senhor Deus. E às vezes o homem que é dotado de raciocínio, de inteligência, de uma capacidade acima, muito mais elevada do que os demais criaturas, ele, ao invés de louvar, adorar e tributar ao Criador, a honra que lhe é devida, ele começa a murmurar, a reclamar, reclama de uma coisa, reclama de outra, e ele começa a reclamar. Não é este o conselho. O salmista diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome e proclamai a sua salvação dia após dia. Este é o apelo do salmista. Por quê? Porque Deus, nós já até lemos aqui no texto posterior que Ele é o Criador, Ele é o sustentador. Anunciai a sua salvação. Agora, Deus necessita disso? Isso acrescenta glória a Deus? Em absolutamente não, nada. Se eu exaltar o nome de Deus ou não, isso não altera para Deus, isso altera para mim. Isso acrescenta em mim. Isso é o mesmo que um pai que está aconselhando o seu filho: olha, você deve estudar, você deve preparar para a vida. E o pai que ele está instruindo, insistindo muitas vezes com o filho, não é para ele que ele está pedindo isso, é para ele, é para o próprio filho, é para o desempenho dele. Mas muitas pessoas têm uma ideia equivocada. Deus depende do meu louvor. E às vezes faz até aquelas orações: Deus, o Senhor é grandíssimo, o Senhor é poderoso, o Senhor é bom, o Senhor... Não estou dizendo que não deva fazer isso. Mas você nunca deve pensar que eu preciso fazer isso porque Deus está em crise de identidade, eu preciso estar reafirmando para Ele sentir, sentir bem. Olha, quando nós adoramos a Deus, Deus está orientando, assim, anda para a direita, e se eu tomar o caminho oposto, eu vou por conta de risco meu. Deus está acima de tudo isso. Isso é o mesmo que as pessoas assim: Deus ficou zangado. Deus está muito acima de tudo isso. Se os nossos pecados afetassem Deus e colocassem Deus zangado, eu afirmo para você que Deus nem um dia estaria feliz, porque do jeito que o homem peca, então Deus ia viver sempre zangado. Essa concepção, quando nós lemos na Bíblia que provocamos a ira em Deus, Ele está dizendo o seguinte, com essa atitude: eu falei com vocês, orientei, dei todo o subsídio bastante para que vocês andem neste caminho, para que vocês sejam felizes. E vocês ignoraram e até zombaram, e isso me entristece. Numa linguagem humana, está falando para que nós possamos entender. Mas não que Deus vai viver triste, porque o Deus que nós falamos, que é o Deus da Bíblia, Ele está muito acima. E eu estou falando aqui de compartilhar as coisas boas, de falar dos feitos de Deus, de anunciar, porque Ele realmente é digno. E quando nós fazemos assim, deixamos o caminho da murmuração, da reclamação, do pessimismo, do negativismo, com certeza nós vamos ganhar, nós vamos viver felizes. Porque entre as coisas ruins que estamos sujeitos a passar por elas aqui, quantas coisas maravilhosas que Deus faz. Hoje, por exemplo, você que está me assistindo nesta data,
Quantas coisas boas que você já recebeu de Deus ao longo desse dia. Possivelmente você já tomou alguma refeição hoje. Ao ligar a torneira da sua casa, a água caiu, a luz se acendeu, as vestes para cobrir a sua nudez. Quantas coisas, a provisão de Deus. Nós que estamos vivendo um ciclo de vida, né, dessa doença, muitos estão sofrendo, mas muitos têm tido a cura, o alívio, né? Têm visto os sinais, os milagres de Deus. Mas voltemos aqui ao texto, que diz o seguinte: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolo, o Senhor, porém, fez os céus e a terra. O salmista ele faz um contraste entre os deuses feitos por mãos humanas e o Deus que é Espírito, o Deus que criou todas as coisas. Ele que criou os céus, criou a terra. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor. Ó família dos povos, tributai ao Senhor força, glórias e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus atos, e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. É este Deus do qual eu estou falando aqui, que é o Deus das Sagradas Escrituras, que inspirou esse livro. Ele não é um Deus lá, né? Um Deus local onde eu tenho que ir até Ele, mas Ele vem a mim. Ele é um Deus universal, Ele não é um Deus local, como muitos deuses, que a pessoa precisa sair para ir até Ele. A diferença, e por isso que esse Deus é digno de ser honrado, de ser adorado. E o meio que nós temos de conectar com Ele é através da oração. Ele estabeleceu esse princípio. Nós devemos invocá-lo. Muitas pessoas têm uma ideia de que Deus é tudo. Eu vejo Deus na criança, eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus no mar, eu vejo Deus no rio. Isso é um equívoco. Aliás, tem uma teoria, tem um título, essa tese aí, que é a crença do panteísmo, que vê Deus em todas as coisas. Nós não podemos confundir a obra com o Criador. Né? Imagina se eu pinto um quadro e vamos imaginar que eu tenha pintado um quadro muito belo e as pessoas assim, eu vejo João Serafim nesse quadro. Ora, o quadro é o quadro, agora a minha pessoa é outra. Então o panteísmo, ele mostra isso. Não, eu vejo Deus no rosto de uma criança. É um equívoco. Eu vejo Deus está em todo lugar. Deus não está em todo lugar, Ele está vindo, contemplando. Pelo contrário, seria uma contradição quando Ele fala assim, nós devemos invocá-lo. Para que eu vou invocar Deus se Ele está aqui? Imagina se o produtor aqui dessa emissora, eu preciso conversar com ele, eu preciso chamar ele, sendo que ele está do meu lado. Ora, a Bíblia diz, invocai o Senhor. Deus, Ele contempla todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, Ele conhece todas as coisas. Mas ele precisa ser chamado, Deus não está, Ele pode até estar em sentido assim de como juiz, Ele vê, Ele contempla, mas Deus, Ele está onde é chamado. Ele não é um intruso, Ele não é como aquele lá da esquina, que é um penetra. E o salmista aqui ele diz assim, invocai o Senhor, tributai ao Senhor, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, anunciai os feitos de Deus. Então, não podemos confundir, né,
A criação com o Criador. O Criador é uma coisa, a criação é outra. É um grande equívoco. Se você tem essa ideia, você precisa de certificar nas Escrituras que há uma diferença enorme entre a criatura e o Criador. Você pode ver os traços de Deus, você pode ver as digitais de Deus, mas não é Ele. O Deus, a Bíblia diz que Ele está no alto e sublime trono, mas também está com o contrito de coração, quando o invocamos em espírito e em verdade. Eu estou anunciando que estas boas novas, porque seja o maior pecador, se você chamá-lo, se você falar, Deus, Criador dos céus e da terra, eu te convido a fazer parte da minha vida, Ele fará. Ele tem prazer, Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos criou como seres morais com direito de escolha. Você pode escolher em reconhecê-lo, em nos seus caminhos, mas você pode também recusá-lo e achar que tudo isso que está sendo falado, até mesmo esse livro, é fruto da imaginação do homem. Mas eu estou aqui para te dizer que esse livro é um livro atual. Ninguém pode fazer um livro como este. Um livro milenar que continua atual. Qualquer livro que a pessoa faça, daí 10 anos já tem um livro mais atualizado. E aqui está atual, porque foi inspirado por Deus. E as verdades que estão aqui diz sobre este Deus Salvador maravilhoso, que é digno de honra. E nós lemos aqui, anunciai às nações. E eu estou aqui compartilhando essas coisas da esperança. Quem anda com Deus é feliz. Se você quer ser feliz, convida o Criador para fazer parte da sua vida, dirigir a sua vida. E Ele vai nortear a sua vida. E você será muito feliz, porque Ele afirma na sua palavra, todos aqueles que nele confiam não serão decepcionados. E eu quero orar a este Deus e desafiar a você, compartilhe acerca do seu reino, da glória deste Deus, porque Ele é digno de honra. Pai Santo, eu me sinto privilegiado e honrado de poder falar da grandeza, da majestade do Senhor a estes que me assistem nesse instante. Que o Senhor possa, meu Deus, se revelar a estas pessoas a tua salvação, a tua grandeza, para com todos estes que temem ao teu nome. É a minha oração em Cristo Jesus, aquele a quem tu enviaste para habitar entre nós. No nome de Jesus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.